Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai bater de frente com uma das maiores e mais teimosas ilusões do mundo acadêmico, a ideia de que a ciência tradicional e a produção de conhecimento são coisas perfeitamente neutras, universais e imparciais. Para desconstruir esse mito, vamos mergulhar de cabeça no pensamento de três pioneiras absolutas. Temos a Donna Haraway, vindo lá da biologia e da história da ciência, temos a Grada Quilomba, que ancora suas ideias na psicanálise pós-colonial, e temos a Djamila Ribeiro, uma figura central e transformadora do feminismo negro brasileiro. Juntas, elas provam de forma irrefutável que todo saber tem sim uma cor, um gênero e um endereço. Ou seja, o lixo vai falar e numa boa. Forte, né? Quem resgata essa afirmação genial da nossa pioneira intelectual Lélia Gonzalez é justamente a Djamila Ribeiro. E olha, essa frase dita o tom exato de tudo o que vamos discutir aqui. Ela representa uma verdadeira ruptura epistêmica. É aquele momento em que vozes historicamente marginalizadas dizem chega para a condição de meros objetos de estudo e afirmam sua presença inegável como sujeitos que produzem conhecimento. Para entender como elas fazem isso, o nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, o mito da neutralidade. 2. Convergências, saberes localizados. 3. Divergências, lentes e metodologias. 4. Trauma e silêncio. E 5. A prática de falar. Ponto 1. O mito da neutralidade. O ponto de partida que costura o trabalho dessas pensadoras é a urgência em desmantelar essa ideia de uma ciência 100% imparcial. A bióloga e filósofa Donna Haraway sacou um conceito fascinante para descrever essa ilusão. Ela chama isso de o truque de Deus. A Haraway, que aliás começou a carreira estudando primatas, nos mostra que a ciência tradicional esconde a sua própria localização social usando um manto de neutralidade. É basicamente a arrogância de dizer que se pode olhar para o mundo lá de cima, flutuando sem ter um corpo, sem ter um gênero e sem uma raça, com o único propósito de manter o monopólio da verdade. Ou seja, essa pretensão de universalidade não é ciência pura, mas sim um belo de um mecanismo de dominação. E aí entra a Grada Quilomba. Ela pega essa crítica do truque de Deus e transpõe de um jeito brilhante para o racismo acadêmico que a gente vê no dia a dia, usando as lentes da psicanálise e da teoria pós-colonial. A gente percebe como essa falsa neutralidade cria hierarquias violentas. Funciona assim: o discurso de pessoas brancas é automaticamente abraçado como um fato universal e científico. Mas, em contrapartida, quando sujeitos negros ou racializados falam, o discurso é logo rebaixado, rotulado apenas como algo muito específico, emocional, meramente subjetivo. É uma divisão totalmente arbitrária que serve só para ditar quem tem a permissão de produzir o saber legítimo e quem deve ficar calado. 2. Convergências, saberes localizados. E é justamente o reconhecimento dessa violência que nos leva à principal sinergia teórica entre essas três autoras. O grande ponto de encontro é que todas concordam que o conhecimento é corporificado. Simplesmente não existe saber sem corpo. A Haraway propõe a objetividade corporificada, argumentando que a gente só consegue ver o mundo a partir de saberes muito bem localizados. A Quilomba reforça isso, afirmando que escreve a partir de um tempo e um espaço extremamente específicos da subjetividade negra. E a Ribeiro fecha a conta concordando plenamente que a visão que vem de baixo, das margens que foram subjugadas, acaba oferecendo uma descrição incrivelmente mais realista, rica e adequada de como as dinâmicas de poder operam na nossa sociedade. 3. Divergências, lentes e metodologias. Mas, para nossa análise ficar completa, a gente precisa olhar para as nuances também. O alvo delas é o mesmo, a descolonização do saber. Mas as ferramentas acadêmicas divergem bastante. A Haraway vem pela filosofia da ciência, criando umas metáforas bem densas sobre visão e próteses tecnológicas para atacar essa objetividade falsa. Já a Quilomba, muito ancorada na psicanálise do Frantz Fanon, escolhe um caminho bem mais íntimo e muitas vezes doloroso. Ela usa relatos biográficos para dissecar o racismo como um trauma profundo que fere o self. E a Djamila Ribeiro? Ela adota uma lente bem didática e focada na política do Brasil. O alvo dela é a hierarquia social, construindo pontes super acessíveis entre essa teoria complexa toda e a militância real na rua e nas políticas públicas. 4. Trauma e silêncio. Para entender a Quilomba a fundo, a gente precisa olhar sem desvios para o estrago causado por esses sistemas de conhecimento universal. Vamos observar esta gravura histórica. A Grada Quilomba abre a obra mais famosa dela, resgatando a imagem da escrava Anastácia. Aquela máscara de metal que prendia a boca dela não era só um instrumento de tortura física. A Quilomba usa isso como uma metáfora psicanalítica visceral para o colonialismo moderno. É o retrato de um processo contínuo de literalmente amordaçar os dominados. E aí a Quilomba traz essa metáfora direto para o ambiente acadêmico de hoje. O racismo cotidiano e a exclusão recriam o trauma dessa máscara todo santo dia.
Pensa bem, quando a academia exige que as vozes de mulheres negras sejam ignoradas ou que elas se tornem objetivas, seguindo um padrão inventado pela branquitude, a academia está, simbolicamente, colocando essa mesma máscara nelas. Tudo para garantir que essas vozes não incomodem a narrativa de quem está no poder. É um silenciamento imposto que causa um dano psicológico real e profundo. 5. A prática de falar. Então, depois de séculos desse silêncio imposto, o que a gente faz na prática? É aqui que a contribuição da Djamila Ribeiro entra como um divisor de águas. Ela não só aprofundou as teorias feministas, mas pegou o conceito de lugar de fala e jogou no centro do debate público no Brasil. A ideia é clara. A posição social de uma pessoa dita o que ela consegue perceber e expressar. Todo mundo tem um lugar de fala. O objetivo aqui não é mandar ninguém calar a boca, mas sim deixar claro que quem sempre falou do centro do poder precisa finalmente admitir que a sua visão também é parcial. É uma ferramenta cirúrgica, perfeita para quebrar esse monopólio de quem sempre se achou o dono da verdade. E a aplicação prática disso é um verdadeiro marco. A Ribeiro traduz o que a Haraway e a Quilomba dizem e conecta diretamente com o nosso quintal, a realidade brasileira. Ela faz questão de honrar gigantes afro-brasileiras como a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro. Com isso, ela transforma a teoria numa arma para que mulheres negras, quilombolas e outras populações marginalizadas possam agir como sujeitos políticos plenos. Assim, deixam de ser apenas estatísticas e passam a construir, de fato, políticas públicas. Então, se a gente quiser estruturar uma análise de peso sobre descolonização do saber, o passo a passo com essas 3 autoras fica muito claro. Passo 1. A gente usa Haraway para fornecer aquela base filosófica que destrói a aura intocável da ciência neutra. Passo 2. Entra Quilomba para escancarar como essa mesma ciência traumatiza e silencia o corpo negro sistematicamente. E no passo 3, a gente coroa a análise com a Djamila Ribeiro, que nos entrega a chave de ouro, o lugar de fala para romper essas correntes de vez e legitimar o nosso conhecimento. Porque no final das contas, o conhecimento não flutua no ar, não é mesmo? Ele tem raízes, tem história, tem corpo e, infelizmente, carrega muitas cicatrizes. Acompanhando o trabalho dessas gigantes, a gente percebe que assumir de onde se fala é o passo mais urgente para descolonizar as nossas instituições. E para encerrar o nosso papo fica a provocação. Como as localizações sociais de cada um moldam a tal da verdade que é empurrada para nós e que a gente consome todos os dias. Muito obrigado por acompanharem essa análise e que a gente continue sempre questionando tudo aquilo que nos vendem como universal. Até a próxima!